Astronautas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo do Pensar Africanamente. Essa nossa ferramenta de luta, de comunicação, de disseminação de conteúdos da nossa história, nossa cultura, nossas tradições, nossa ancestralidade. Hoje está de volta a coluna IP Afro e olha só, vamos dialogar um pouco sobre esta obra, que é a peça de teatro do professor Abdias Nascimento, Sortilégio. E é claro que vocês já sabem que vai haver sorteio de 2 exemplares do livro, a editora Perspectiva está oferecendo os 2 livros para sorteio, ainda dá para participar, tá? Dá para participar até 21 horas. Eu vou pedir, Camila, eu coloquei bem no iniciozinho aí para vocês a metodologia de como participar. Você dá um retornozinho rápido aí e você já vai encontrar aí a metodologia de como participar. Você vai ter que ir lá no seu Instagram, né? Você vai ter que compartilhar o evento no seu story, vai ter que marcar o IP Afro, o Pensar Africanamente, a editora Perspectiva, e vai ter que fazer um comentário e marcar 2 pessoas. Pronto, você já vai estar concorrendo ao livro, aos 2 exemplares do livro que vão ser sorteados. Se ainda não fez isso, rapidinho aí, ó, seu Instagram, faz as 2 ações rapidinhas e você já está participando. Além disso, vamos ajudar a gente a arrastar geral para cá, né? Vamos pegar o link aí do YouTube, colocar nos seus grupos, mandar para as pessoas que você sabe que não querem perder esse diálogo de hoje, de jeito nenhum, e depois ela fica sabendo que você acompanhou e não avisou e fica até brava. Então, vamos compartilhando geral aí. Facebook também, além do YouTube, nós estamos na página Áfricas, estamos na página Pensar Africanamente. Vocês podem compartilhar no seu próprio Facebook e marcar as pessoas. O nosso poeta Obina Equibuco passou aí bem mais cedo. Que generosidade dessas pessoas que passam mais cedo, deixam um comentário, deixam o like e nos ajuda a impulsionar nossa pauta aí diante dos algoritmos. Ele passou salve majestades, boa noite iluminada, iluminante, interiormente ensolarada e ensolarante. Na humildade e com todo respeito, peço bênção e licença. Coab, Cidade Tiradentes, Extremo Leste, presente, axé. Adriano Coutinho, Irene Zilda, Mari Noeli, boa noite, afronautas, participante de mais esse diálogo enriquecedor e necessário. Salve os 2 anos e 20 mil inscritos do Pensar Africanamente, exatamente. Fizemos 2 anos no dia 25 de maio e completamos 20 mil inscritos semana passada. É isso, gente. Sírius Oliveira, Elizabeth Pereira, Rosibelo, que bom que você está aí conosco. Rosibelo, gente, que já esteve no canal mais de uma vez cantando. Ela que é professora, ela é cantora, ela lançou o livro dela, do mestrado, em que ela pesquisa práticas de educação nas rodas de samba de Salvador, e está aí nos acompanhando. Muito obrigada. Professora Ilma Fátima, lá do Maranhão, do MNU, que bom também aí conosco. Ela era coordenadora do MNU, não sei se isso mudou ou se continua, porque o MNU teve congresso recente, renovou alguns assentos, outros não. A professora Ieda Leal, por exemplo, foi reconduzida. Ela continua coordenadora nacional do MNU. Eliana Moura. Nós estamos começando com aquela boa audiência, e que está aumentando porque vocês estão fazendo a parte de vocês. Na moderação do chat está Camila Carvalho. Muito obrigada, Camila. Ela dialoga aí com vocês, ela vai nos ajudar a não perder as perguntas que vocês fizerem também. Valquíria Pereira, do NEAB, do Instituto Federal de São Paulo, presente, prestigiando o nosso amigo Christian. Nossa queridíssima Wanda, nossa, é bom. Wanda Machado, saudade do nosso mestre Abdias Nascimento. Boa noite, gente. Bora participar. Eve Eden, Renata da Silva Cardoso, Júlio Menezes, da equipe IP Afro, aí acompanhando também. Sanclay está ótimo, gente. Estamos com uma excelente audiência. E quanto mais vocês compartilham, mais pessoas chegam aqui. Ilma dizendo boa noite, Abdias presente. Sabe, nós vamos começar
Antes daquela apresentação formal das pessoas, nós vamos começar com uma performance. Então, já vou trazer aqui para a sala a poetisa maravilhosa Cristiane Sobral, que vai fazer uma performance para nós e para vocês, exatamente da personagem Ifigênia, da peça Sortilégio, de Abdias Nascimento. Por favor, Cristiane, seja bem-vinda, é contigo. Gratidão, bênção, salve para todos, para todas e para todos. Em Marapô, Emojubá, Auafoxé. Em Marapô, Emojubá, Auafoxé. O modebo gigo marabô, emojubá, elebare chulona. O modebo gigo marabô, emojubá, elebare chulona. Bara o pepe tiririlona, exu tiriri, bara o pepe tiririlona, exu tiriri, bara o pepe tiririlona, exu tiriri, bara o pepe tiririlona, exu tiriri. Laroye, laroye, laroye. Quem chamou? Quem lembrou primeiro? Eu não fui. Eu queria muito ser amada. Gosta muito de mim? Gosta mesmo? Fala! Gosta de verdade? Planejei que fosse assim, de surpresa. Nosso primeiro beijo. Gostou? O que está sentindo? Safa! Nunca imaginei que um simples beijo fosse capaz dessa calamidade, provocar tanto palavrório, tanta literatura barata. Satisfazendo meus desejos, meus caprichos, estou conquistando o meu espaço, cavalgando a minha lua, como diria você. Negro é maldição. Maldição de miséria, de sujeira. Detesto viver reclamando, lamentando como se fosse uma velha mãe preta. Se a infelicidade delas foi ontem, a nossa é de hoje. Mas a desgraça é a mesma. É igual. Não quero fenecer, me acabar por aí. Eu preciso viver. Vegetando pelas favelas. Como poderia eu frequentar lugares decentes? Que rapaz de cor poderia me oferecer a festa que me oferecem esta noite? Você compreende, não é, meu bem? Eles vão só me levar a uma boate, não precisa se zangar. Está bem assim? Você não me diz nada? Faz parte da minha carreira, querido. Está cada vez mais piegas, igualzinho apaixonado de subúrbio. Esquecer? Não. Eu tinha ainda 16 anos e te amava. Gostava de ti como jamais gostei de nenhum outro homem. Mas precisava abrir caminho.
vencer na vida. Do meu talento não queriam saber, nem do ser humano que eu era. A única coisa que interessava era o meu corpo. Fiz dele a minha arma, já que até você se ausentou. Gastava todo o seu tempo tentando conquistar suas brancas. Tive que caminhar por mim mesma, sozinha. Depois, aconteceu o que eu não previ. Os homens se transformaram na única razão da minha existência. Aos poucos, minha carreira foi ficando de lado. Os vestidos elegantes, as joias, os perfumes, meu corpo, até o meu nome. Tudo perdeu sentido para mim, um vazio completo. Só importava meu desejo de homens, um desespero. Tão bom satisfazer desejo de homem! Parecia cumprir uma ordem divina. Igual sacerdotisa executando um ato litúrgico. Por isso deixei Copacabana. Me mudei para Lapa. Ok, é isso, gente. É o seguinte, como dizem senhoras e senhores, afronautas, Cristiane Sobral, personagem Ifigênia da peça Sortilégio. Bom, vocês apreciaram o talento dela e perceberam a força do texto, né, da peça de teatro Sortilégio, do nosso querido Abdias Nascimento. Muito bem, quem chegou depois já sabe, né? Perdeu a abertura, perdeu essa primeira performance, mas depois assiste, não tem problema nenhum, que quando a gente terminar aqui, 3 minutinhos depois já está à disposição de vocês aí no YouTube. A Kátia Rocha dizendo boa noite, maravilhosa, minha amiga, editora que muito contribuiu para participar de uma antologia Águas e Lê. Drácula, Aroexu, Favela Presente, Quilombo Urbano, Engenho Velho de Brotas Presente, saudações a todos. Adriano Coutinho, Salve o Teatro, Sortilégio da Cor, Aprendendo Aquilombamento com Abdias. É o seguinte, Círios Oliveira, que potência, Cristiane, que lindo, Sheila Santos, bravíssimo. Eu posso ouvir daqui vocês aplaudindo aí nas suas poltronas, nas suas casas, viu, gente? Porque a performance realmente foi maravilhosa. Juliana Laje Sobral, você é espetacular. Aí veio, maravilhosa, que potência, muito boa. Aí vocês apreciaram as duas coisas, o talento da Cristiane e a potência do texto da peça Sortilégio. Bom, eu vou fazer aquela apresentação formal que a gente sempre faz no início, das pessoas que estão conosco hoje. Bom, a professora Elisa Larque Nascimento, vocês conhecem, até porque essa coluna, a coluna IPA, foi organizada mensalmente, coordenada e organizada por ela e sua equipe. Ela que é organizadora do volume e autora dos textos de apresentação deste livro. Mestre em Direito e em Ciências Sociais pela Universidade do Estado de Nova York e doutora em Psicologia pela USP. É cofundadora do IPAFRE, curadora do Museu de Arte Negra Online, participa da curadoria da exposição Abdias Nascimento e Museu de Arte Negra, realizada em parceria com o IPAFRE e com o IOTIM, Minas Gerais. Autora de vários livros, idealizou e coordenou o curso Sankofa e o Fórum Educação Afirmativa Sankofa, bem como a aula exposição O que não cabe em 500 anos. Cristian Moura, doutor em artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, professor de História do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo, pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, também do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo,
Atualmente desenvolve roteiro e pesquisa para o documentário e livros sobre a história do teatro experimental do negro. E a Cristiane Sobral, né? Que abriu para nós com essa potência toda. Ela que é escritora, poeta, atriz e professora de teatro. Bacharel em interpretação e mestre em artes pela UNB. Licenciada em teatro. Professora de teatro da Secretaria de Educação do DF. Membro da Academia de Letras do Brasil, onde ocupa a cadeira 34. Tem 10 livros publicados. O mais recente, Amar Antes que Amanheça. Atualmente está escrevendo a dramaturgia Quitembo entre Nascentes e Poentes para a Companhia de Teatro do Conservatório de Música de Tatuí, São Paulo. E como eu já disse a vocês, na moderação do chat está Carolina, gente, Camila Carvalho. Não é? É que Carolina também faz parte da equipe de pessoas que dão apoio para o canal e fazem moderação, mas hoje é Camila Carvalho. Vamos, olha, muitas pessoas chegando aí depois que nós começamos. Maravilha! Vocês podem continuar divulgando, que vai chegar mais gente ainda. Vocês perderam a performance inicial? Problema nenhum. Quando terminar, vocês assistem. Wanda Machado dizendo, eita, esta noite vai ser rica. Alice Santos, mesa nota e muitas palmas. Tá bom demais. Ruth Rafael. Eu vou passar para a professora Elisa. Eu vou só repetir para vocês mais uma vez. Querem participar do sorteio do livro? Vocês podem fazer isso até 21 horas. Eu já coloquei 2 vezes aí no chat para vocês como participar. Roda aí um pouquinho para trás que vocês vão ver. Ou então tá também na descrição aí do YouTube, embaixo, também está como vocês podem participar do sorteio do livro. Então, por favor, não deixem de tentar a sorte, porque são 2 exemplares oferecidos pela editora Perspectiva. Professora Elisa, que vai nos falar um pouco, então, desta nova edição e, obviamente, do trabalho que foi feito para agregar nessa edição que saiu agora. Por favor, professora. Muito obrigada, professora Silvani. Muito obrigada, nossa atriz, dramaturga, poeta, escritora Cristiane Sobral. Que privilégio a gente ouvir essa leitura da personagem Ifigênia, né? Um texto que eu conheço muito bem, me trouxe assim uma emoção enorme, apesar de conhecer bem o texto, né? Foi uma novidade, né? Ouvir o texto ao vivo dessa forma tão expressiva. Muito obrigada mesmo. E eu não sei se é segredo ou não, mas eu sou às vezes eu vou perturbando as pessoas. Eu sei que a Cristiane tinha o projeto, né, de fazer uma produção de Sortilégio. É uma das razões pelas quais eu fiz questão de chamá-la hoje, né? Vamos ter notícias disso, certamente, na fala dela. Cristiane, muito obrigada por sua presença aqui. Cristiane Moura é uma pessoa que a gente vem conhecendo há muito tempo, em vários contextos, né? E que participa desse projeto Ecos do Teatro Experimental do Negro, né? Que é um documentário não só sobre o Teatro Experimental do Negro, mas mostrando como o Teatro Experimental do Negro deixa um legado ainda presente. E, nesse sentido, a razão da fala hoje sobre a peça Sortilégio é exatamente porque nós temos uma nova edição, tão nova que os nossos interlocutores, a Cristiane e o Cristian, e nem mesmo a professora Silvani, conhecem ainda o livro. O livro é novinho, saiu do prelo. Cristiane está... Então, mas eu vou mostrar um histórico primeiro, eu vou fazer um suspense. Antes de mostrar para vocês o novo livro, eu vou fazer um pequeno histórico aqui, que é o seguinte: o livro, a peça Sortilégio, foi escrita em 1951. E em 1951 mesmo, o mestre Abigail Moura, fundador da Orquestra Afro-Brasileira, que era parceira do Teatro Experimental do Negro, já fez
os pontos de candomblé, os pontos de orixá, que fizeram parte da primeira edição dessa peça. Então, nós tínhamos a peça e os pontos musicados, escritos e musicados por Abigail Moura. E a primeira, essa peça ficou proibida pela censura, que era uma instituição não apenas da ditadura militar de 1964. A censura é uma instituição que existia desde o final do século XIX como parte da polícia. E todos os textos teatrais, todos os textos que iriam ser apresentados no palco tinham que passar pela censura, ser aprovados pela censura. A censura simplesmente segurou a peça Sortilégio até... Na verdade, o nome da peça era Sortilégio e, entre parênteses, Mistério Negro. Sortilégio, Mistério Negro. Até 1955. Desculpa, 57. Somente em 1957, ou seja, 6 anos completos depois de escrever a peça, o Abdias pôde estrear a peça no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, numa produção do Teatro Experimental do Negro. E 2 anos depois, em 1959, sai a primeira edição da peça, que é essa aqui. Ela tem o selo do Teatro Experimental do Negro aqui. Onde que está? É uma edição do Teatro Experimental do Negro, né, publicada pelo Teatro Experimental do Negro, e com os pontos de Abigail Moura, né? Aí começa aqui, e tem uma dedicatória. Dessa edição foram tirados 500 exemplares em papel bufon de primeira, numerados e assinados pelo autor. Então, esses aí estão... E ele dedica a peça à memória de Aguinaldo Camargo, e ao grande amigo dele, Roland Corbusier, que foi um intelectual esquerdista, comunista, muito amigo do Abdias. E ele diz aqui na primeira página: escrita em 1951, estreada em 1957 e publicada em 1959. Então, esse registro está aí também, falando dos pontos de macumba, escritos por Abigail Moura. Eu queria mostrar um dos pontos aqui. Aqui nós temos um dos pontos que no livro sai a letra e a partitura dos pontos de Abigail Moura. E a mesma coisa acontece na próxima edição, que sai na antologia do Teatro Experimental do Negro, antologia de peças do teatro, que chama Dramas para Negros e Prólogo para Brancos. Então, aqui já temos algumas fotos, tem a peça junto com outras peças. Novamente, olha só, abriu no mesmo ponto, eu acho. E tem umas fotos da primeira apresentação da peça, assim como tem fotos de outras peças. Aqui está Léa Garcia como Ifigênia, e Abdias Nascimento com cenografia, né, de Júlia, que foi uma artista colaboradora do projeto Museu de Arte Negra. Nós temos no Inhotim agora, na exposição Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra, no segundo ato, temos lá uma bela peça da Júlia em exibição. E o que acontece? 20 anos depois dessa primeira estreia, Abdias e eu... Olá, Lourenço Cardoso, como vai? Em 1977, nós fomos morar na Nigéria durante 1 ano. Abdias foi convidado para ser professor visitante na Universidade de Ifé. Tivemos 1 ano morando em Ilé-Ifé, centro do mundo, né? Lugar onde Odudua, né, espalhou os grãos e a galinha, né,
fez os terrenos. Então, depois desse ano, vivendo na Nigéria, em Ilé-Ifé, o Abdias reescreveu a peça, mantendo a mesma estrutura, adicionando uma personagem, que é a Yalorixá, e, sobretudo, ele faz uma série de mudanças, e aí eu gostaria de ouvir, sobretudo a Cristiane, e o Cristiano também, sobre uma questão que eu levanto, inclusive eu já falei no meu livro O Sortilégio da Cor, sobre essa questão que nessa segunda escrita da peça, uma das duas coisas acontecem, né? E as duas em torno da questão de gênero, né? Além da personagem da Yalorixá, nós temos uma guinada de 180 graus no destino da personagem Efigênia. A personagem Efigênia, na primeira versão, tem um destino, e na segunda versão, um destino muito diferente, que, a meu ver, personifica, assim, incorpora, né, aquilo que era a mudança, isso em 77, né, que a sociedade vinha construindo através do movimento feminista, e que o Abdias teve uma sensibilidade muito grande a ponto de, né, enfim, reescrever essa personagem, né, esse destino da personagem. E então sai esse livro que Cristiane nos mostrou, né, que é O Sortilégio 2, Mistério Negro de Zumbi Redivivo. Exatamente. Então, essa segunda edição, ou esse segundo texto, sai em 1979 pela Paz e Terra, e apresentando esse novo texto, né, que o Abdias faz. E, nesse momento, o que acontece? Como parte da nova peça, o Abdias ele constrói as letras, ele escreve as próprias letras para os contos de Orixá, mas ele não tem as músicas ainda. Então, essa peça é publicada sem as partituras, sem as músicas. Mais tarde, logo mais tarde, 82, 83, nós começamos a ter uma convivência com Ney Lopes, que resulta em um pedido do Abdias para o Ney de musicar essas letras que ele havia feito para a segunda versão da peça. E efetivamente, o Ney... eu esqueci. O Ney escreve essas partituras. Aí, voltando um pouco no tempo, 78, só um ano antes, né, nós conseguimos fazer uma edição em inglês da peça, publicada por uma das instituições de cultura negra dos Estados Unidos, centrais de Chicago, chamado Instituto de Educação Positiva, que era do Hakeem Adubuti. E o Hakeem Adubuti resolve publicar o livro pela Third World Press, né, a imprensa do Terceiro Mundo, que era a imprensa do Instituto, e sai exatamente na época que a gente está partindo para a Nigéria, sai o livro em inglês, a primeira versão, isso aqui é o primeiro texto, com um prefácio de Guerreiro Ramos, que estava no exílio também, e com as partituras, né, do Abigail Moura, né? Então, essa tradução foi feita por Peter Lowndes, eu costumo dizer que tem uns americanos bons, né? Tem os americanos bons. O Peter Lowndes é o americano decente por excelência. É uma pessoa, um homem de cultura, uma pessoa... Enfim, então está aqui essa edição. Pois bem, e mais tarde, nessa antologia, Crosswinds, quer dizer, Ventos Cruzados, né? Uma antologia de dramaturgos negros na diáspora,
sai o segundo texto numa tradução minha, com o nome Sortilégio 2, Zumbi Volta. Eu não usei o subtítulo mais maior, mas está aqui nessa antologia, introduzido por um pequeno texto, e aí já vem com as partituras do Ney Lopes. Já é o segundo texto, e que já tem as partituras das músicas de Ney Lopes, que ele fez para as letras novas de Abdias, dessa nova versão da peça. Então, isso só havia saído em inglês. Em 1997, eu acho. 93. Esse livro sai em 93. E então, agora, o que nós vamos ter? O que nós temos agora? Né? Chegou às nossas mãos esses dias a nova edição. Já nós fizemos uma decisão com a editora de, nessa edição, dispensarmos os subtítulos. É a peça Sortilégio, é o texto definitivo. Então, a peça Sortilégio, a foto da capa é uma foto da única apresentação, encenação desse texto definitivo da peça, que foi feito por Ângelo Flávio, pelo encenador Ângelo Flávio, diretor e ator, em 2014, quando teve o centenário do nascimento de Abdias Nascimento. Então, no centenário dele, o teatro, a Companhia Teatral Abdias Nascimento, fundado por Ângelo Flávio, faz essa apresentação no Teatro Vila Velha, em Salvador. Foi uma encenação maravilhosa, muito bonita. E aqui tem uma foto da capa, eu não pude mostrar, mas tem uma capa, porque está no Inhotinha, o único exemplar que a gente tem, da edição de 57, com essa capa, que é uma sobrecapa em papel. Aí tem uma apresentação minha, enfim, e tem fotos, tanto essa aqui é da encenação de Ângelo Flávio, e temos fotos também da encenação de 1957 pelo Teatro Experimental do Negro, e tem, na minha introdução, eu falo muito sobre a questão, nós publicamos isso no ano do centenário da Semana de Arte Moderna. Por quê? Me parece que esse texto, que o Teatro Experimental do Negro, A Vida do Abdias, é um arcabouço que meio que protagoniza, né, essa mutação do modernismo. Ele está dentro da fundação do teatro moderno no Brasil, em 1945, né? E ele vai para o contemporâneo, e através desse texto é um dos momentos em que, a meu ver, o trabalho do Abdias se consolida dentro de uma era. Ele atravessa a era do moderno para ir para o contemporâneo. É isso mais ou menos que eu procuro mostrar inclusive nesse prefácio. Mas aí nós temos um grande privilégio de contar com um texto do Gessé Oliveira, Sortilégio para o Devir do Teatro Negro, que traz depoimentos de diversos realizadores do teatro negro contemporâneo, que falam um pouco sobre o que essa peça significa para o teatro contemporâneo, o teatro negro contemporâneo e o teatro contemporâneo do Brasil. E, enfim, então nós temos a presença dos realizadores de hoje, que para mim é uma coisa muito preciosa, e Gessé Oliveira traz esses depoimentos de uma forma maravilhosa. E temos mais algumas, né, fotos, e eu tive a honra e o privilégio de fazer 2 entrevistas com pessoas que participaram, com a atriz Léa Garcia, que
fez o papel de Ifigênia na primeira encenação, em 57, e outra também, eles levaram a São Paulo também, e uma outra entrevista com o encenador Ângelo Flávio Zoalé. Então, essas duas entrevistas trazem uma visão da peça muito rica, e que, junto com o texto de Gessé Oliveira, situam a peça, a meu ver, com uma nova personalidade. Por isso que a gente resolveu ficar com o título Sortilégio. Essa é a edição que abrange, né, o que significa a peça no arcabouço de sua trajetória no teatro brasileiro e no teatro negro contemporâneo. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer, mas eu gostaria, novamente, de já jogar essa pergunta para os nossos dois interlocutores, sobretudo a Cristiane. Eu gostaria de ouvir ela sobre essa questão da Ifigênia, que ela tão bem interpretou ali para nós, e sobre algumas, e também para o Cristiano, né, eu acredito que tenham lido algumas críticas e comentários que têm o texto como um texto que marginaliza a mulher, que é um texto... Eu já ouvi falar que é um texto machista mesmo, né? O Sortilégio original. Então, eu gostaria de jogar essa questão de gênero como uma possível, né, provocação para vocês dois. E não quero deixar de agradecer à equipe do IPEAFRO, a Maria Eduarda Nascimento, a Duda Nascimento, a Clícia Augusto Miranda, o Júlio Menezes Silva, e todas as pessoas que estão fazendo com que a atuação do IPEAFRO seja possível. Muito obrigada, professora Silvani. Obrigada, professora Elisa. Bom, vamos então ao professor Cristian. Eu falei Cristian, a professora Elisa falou Cristiano. Então, ficamos aí com as duas possibilidades, né? Seja bem-vindo ao Pensar Africanamente. Muito obrigada por estar conosco. Quando você quiser que eu projete as suas fotos, você vai me pedindo que eu vou projetando. A casa é sua, a palavra é sua, por favor. Seu microfone, deixa eu ver se eu consigo abrir. Abriu? Olá, Oiê. Boa noite a todas. Como me ensinou a Simila Hart, que era ex-coordenadora do projeto Transcidadania, na gestão do professor Fernando Haddad em São Paulo, todas somos pessoas. Então, eu tenho usado desde 2016 o todas para significar todas que vieram antes de nós, né? Professora Bidias, Ruth de Souza, professor Milton, que nos deixou essa última semana. Então, dedico minha fala um pouco a essas pessoas. Aproveito essa fala inicial para agradecer ao canal Pensar Africanamente, um canal que tem aqui uma audiência. Eu estava acompanhando aqui o chat, tem o Lourenço Cardoso, da Unilab, Valquíria, do NEABI, minha mãe, Dona Eliana, minha irmã, Cristina, pessoal lá da minha casa, o Ileolau, a minha Cel Poaracá, Axé, a minha mãe Carmen, pai Carlito, pai Claudinho. Então tem uma audiência aqui, viu, Silvani? A Ilma, olha a Ilma, é uma audiência formidável. Parabéns pelo projeto. A professora Elisa é o IPEAFRO, que dispensa apresentações, uma instituição que vem aí salvaguardando uma memória histórica, não só do professor Abdias do Nascimento, mas de parte da memória da história e da cultura brasileira, né? Então, agradecer a toda a equipe do IPEAFRO e agradeço especialmente a Cristiane Sobral. Rapaz, os orixás vão trazendo, põe para lá e põe para cá. Eu nunca leio Cristiane desde a minha graduação em Franca, onde eu fiz história, também um lugar de origem do professor Abdias, e hoje vi essa atriz aqui. Tinha uma professora de teatro que me falava, quando falava, a atriz tem uma potência, né? Ela falava, potência para quê? Acho que Cristiane Sobral dispensa os comentários de potência para quê, é uma atriz completa. E agradeço a disponibilidade de todas as pessoas que reservaram o vosso tempo para estar aqui conosco. Como diz o rapper Mano Brown, né? Um momento de discurso pronto,
onde todo mundo tem uma fala para falar sobre o ódio, a opressão. Então, eu agradeço por vocês reservarem um momento da vida de vocês para nos ouvirem. Eu tomei a liberdade de organizar alguns pedaços da minha fala e vou lendo ela e conversando com vocês nessa nova modalidade do quilombo eletrônico aqui, que tem chamado essas nossas conexões. A professora Elisa já apontou, né? Sortilégio é uma peça que funda o teatro moderno brasileiro, escrita em 51, proibida pela censura. O enredo conta uma história de amor que envolve um homem e duas mulheres. Para já começar com o questionamento e a provocação que a professora Elisa nos faz para pensar as questões de gênero. Eu estava numa aula semana passada discutindo Monteiro Lobato, e diz Monteiro Lobato seria racista em 33, em 2022 e em 2040, né? Acho que a professora Abdias consegue, ao longo da sua trajetória com essa peça, como a professora Elisa descreveu na trajetória dessa peça, consegue trazer um outro olhar para a mulher negra, para a mulher branca, enfim, para a mulher, a partir da edição de 79. Mas eu vou deixar eu vou me centrar a peça de 51 e vou deixar essa provocação para dialogar com o Cristiane, até para a gente brincar um pouco mais com... Eu digo, se uma mulher diz que é machismo, acabou, não há uma segunda discussão, eu penso se foi ou não foi machismo. Se uma mulher diz, olha, a peça é machista, nem o Mano Brown tem cantado mais as suas músicas machistas. Se o professor Abdias ressignificou, eu acho que a importância é tentar entender ela como um paradigma. E o paradigma está em contar uma história de interracial, né, de Efigênia, de Doutor Emanuel, um negro formado em Direito, que namora a negra Efigênia, mas esta o repele porque aspira a branquear-se. Diante dessa rejeição, ele se casa com a branca Margarida. A peça estreia em 21 de agosto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É preciso dizer que Abdias e Ruth Aguinaldo já haviam inaugurado a modernidade do teatro brasileiro em 45, né, com o Imperador Jones, que é assim, penso eu que ela é tão ou até mais paradigmática do que Vestido de Noiva com Nelson. Mas essa é uma outra discussão que eu estou tentando colocar lá no meu livro e também no documentário. Precisamos entrevistar a Cristiane, a Covid nos atrapalhou, mas nós vamos voltar para entrevistá-la. Então a peça estreia em 57, né, com Léo Jusce, né, um dos maiores diretores do teatro brasileiro, dirige o Orfeu da Conceição, tinha dirigido o Orfeu da Conceição um ano antes, em 56. Enrico Bianco, um dos maiores artistas plásticos italiano, radicado no Brasil, que também teve na estreia de Imperador Jones. E a música litúrgica do Abigail Moura, que dispensa apresentações, um dos maiores pensadores da música brasileira, né? Um maestro que também moderniza a música brasileira. É um ano também de muito paradigma, né? O Teatro Experimental do Negro ele delimita antes do pensar a cultura brasileira. Para a gente ter uma ideia, nesse mesmo ano estreia Nelson Pereira dos Santos, né? Com Rio Zona Norte. Em 55, Jorge Andrade tinha escrito A Memória. Ariano Suassuna com o Alto da Compadecida, em 57. O Duvaldo Fiona Filho, em 59, com Revolução na América. Eles não usam black tie, com Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal. Quer dizer, é uma peça que ela não está isolada, né, de um fenômeno que é um outro Brasil. Né? É um país do pós-guerra, é um país dos anos 50. A professora Leda Martins, da UFMG, nos aponta que é uma peça que o nome dela, e acho que essa saída para tornar ela imortal, né, sortilégio, mas o mistério negro, a professora Leda nos aponta que ela já traz uma subjetividade no seu título. Ela evoca o culto das divindades ancestrais, sejam elas cristãs ou sejam elas de outra natureza. A tessitura que evidencia esse híbrido das canções, dos coros, do recurso sonoro, né? Uma peça em 3 atos que conta a trajetória desse negro que repudia a própria cor, que torna-se advogado para obter mobilidade social e não mais sofrer preconceitos de classe ou de cor. E como diria o professor Florestan Fernandes, Emanuel torna-se um negro no mundo dos brancos. Né? Nós estamos num momento crucial da democracia brasileira,
o projeto de país desde a redemocratização, e é isso que ela é visionária, ela traz um questionamento para a história de país. Qual é o projeto de país? É isso que Abdias inaugura. Alguns críticos da peça vão estabelecer ali um misto de Imperador Jones, um pouco de Anjo Negro, alguma coisa da segunda peça de O'Neill, que é os filhos de Deus também têm asas, mas a originalidade está em pensar o projeto de país. A gente não pode esquecer de Fernando Henrique Cardoso, a Lula, a única presidente mulher da história para provocar a nossa Efigênia, né? Como é que a gente tem uma história republicana que a gente tem 61% de eleitoras e a gente consegue eleger uma mulher na história republicana e essa mulher não chega ao final do seu mandato. Passando pela Dilma, Temer e Bolsonaro, a figura da questão racial ela é central, seja como um ventrículo atrás do presidente, seja como protagonismo através de uma secretaria de igualdade racial. Então, esse conflito desse Emanuel, desse negro no mundo dos brancos, desse protagonista que tenta se livrar dos valores culturais afro-brasileiros na busca de um ideal de brancura, de referências para o seu projeto de ascensão, né? E aí eu recorro à professora Leda Martins, em Cena em Sombras, quando ela diz que o advogado casado com uma mulher branca, Emanuel também embranquece metaforicamente. Ele vai abandonar e desprezar os ritos do candomblé, a namorada negra, os mitemas do seu grupo racial de origem, né? E aí a personagem, né, e para a gente fazer uma provocação nas personagens femininas, né, a história se desenrola numa noite de Ano Novo e num terreiro de candomblé. Essa escolha não é aleatória, né? Essa atmosfera, né, que logo na abertura da peça a cena tem que estar mergulhada numa semi-escuridão. Abdias é um dramaturgo brilhante, porque ele pensa na concepção cênica e ele pensa o texto enquanto literatura dramática. Então, as suas rúbricas são muito elucidativas, né, para dizer, olha, aqui há o que a gente chama do expressionismo, né, das correntes de vanguarda, mas há também uma leitura brasileira, há uma tentativa de construção de uma ideia de África e de cultura negra no Brasil. E para isso ele vai evocar as protagonistas de um coro grego, né, que são as filhas de santo, que vaticinam todo o enredo da peça, assim como as bruxas de Shakespeare, né? Elas dão ali um tom, eu diria, não profético, mas de como as mulheres negras conduzem a história desse país. Né? Elas perguntam para Abdias, será a cor um destino? Ninguém foge do seu destino. Merece, então, morrer? As palavras duras, né, que elas usam para pedir que Exu, né, trema de ódio, espume-se de raiva e ordene que eu quero ele aqui. Antes da hora grande, eu quero ele aqui. Ele vai retornar à memória. Puro e inocente como um recém-nascido. Né? O Humberto Eco tem um texto formidável que eu tenho usado em aula, sou professor de história de formação básica. Um abraço aos meninos da pedagogia que me deixaram estar aqui essa noite com vocês. E essa política pública do Instituto Federal, né? Eu faço parte de um NEABI que me permite, né, uma política pública de 2008 que me permite participar e fazer extensão, estar com a comunidade, dialogar sobre os problemas da cultura, não só negra, mas do projeto de país. Então essas mulheres, essas filhas de santo, na minha pobre visão, elas representam ali a condução de um destino. De um destino, como eu estava citando Humberto Eco nesse texto, O Fascismo Eterno, os fascistas passarão. Né? Brinquei com Cristiane Sobral agora há pouco, antes de nós entrarmos no ar, que há um texto de James Baldwin e Chinua Achebe, né? Fantástico, dizendo era para nós não nos encontrarmos. E nós estamos aqui nos insistindo por mais de 3 séculos e guiados por essa memória histórica fundada em sortilégio que protagoniza essas mulheres negras sobre o rito da macumba, sobre a aparição mística dos orixás. É ali, é a partir dessas mulheres que o personagem dá vazão aos seus sentimentos, que ele vai revelar os seus conflitos, que ele traz a cerca a sua visão de mundo e aos grupos culturais aos quais ele está inscrito. Elas são primordiais na estrutura dramática, estou dizendo aqui, enquanto teatro, enquanto dramaturgia, enquanto texto, né? Tem uns trechos que Cristiane já fez belíssimo, eu tinha destacado, ela foi certeira ali, que essa voz da
da Efigênia, né? Que aparentemente é alienada. Ela quer mudar de personalidade, ela tem ambições de entrar nesse establishment branco, eurocêntrico, ela deixa de frequentar samba de morro, ela não vai mais à gafieira, ela deixa de ir ao terreiro do candomblé e não vai mais aos pontos sagrados do professor Abigail, ela começa a estudar balé. Tudo sugere que a trajetória da Efigênia, lá em 51, elabora um lado feminino de um conjunto de ações e, ao meu ver, de experiências, de estereótipos vividos ao tempo e condição comum a ela e Emanuel, né? Como se fosse isso intransponível. A Efigênia ela é abandonada, ela ganha fama, bebe uísque, muda de bairro, ela transita num espaço que integra e reforça as práticas de dominação e submissão do racismo. Ao satisfazer os desejos masculinos, a sua ânsia, e aí eu estava entrevistando Thaís e Zezé Mota para o documentário, que é de direção de Daniel Santiago, eu sou roteirista, e a gente estava olhando pelo retorno a Chica da Silva, que é ventilado aí depois desses sucessos de remake, de falta de dramaturgias e histórias para contar. Eu vou indicar a Cristiane Sobral para a equipe de dramaturgia da Globo, que a gente vai remake de histórias a contar. Mas eu abri essa janelinha do Windows e um aluno meu disse, professor, vai fechando a janela, o senhor não navega, o senhor naufraga. Mas eu citei Chica da Silva para trazer à tona esse ciúme amoroso de Efigênia, esse papel dessa mulher negra, às vezes incompreendida. Né, Zezé Mota, quando a gente pede para ela refletir sobre essa mulher, né, do século XVII, do século XVIII, negra, e essa personagem, ela diz, menina, eu nunca tinha pensado nessa mulher lá no 17, 18, porque quando eu faço a personagem, eu sei que ela é histórica, eu não tenho a maestria de Jorge Ben, né, de pegar um verbete de dicionário e fazer uma música, né, encomendada pelo Cacá Diegues, mas agora você nos provocando, essa mulher, ela não tem esse lugar de um estereótipo, e a gente precisa voltar na história, pensar em quem veio antes, pensar em personagens da Companhia Negra de Revista, em 1926, né, que ali estão transitando. Lázaro Ramos também aponta isso, né, como a gente se aprisiona dentro dos nossos estereótipos, né? Léa Garcia fala isso no documentário Negação do Brasil. Não importa que Cristiane, como atriz, entre em cena, seja empregada e entregue a bebida ao patrão, desde que esse patrão morra, porque essa empregada ela tem uma outra dimensão na trama, né? Tem um diretor do Rio de Janeiro, Pilar, que ele me disse também isso, né? Quando ele tinha que fazer as clássicas novelas de remake de escravidão da novela das 6, ele tinha que falar com o senhorzinho e não tinha nenhuma rúbrica dizendo abaixa a cabeça. E uma vez ele olha pro Avancini e dá a deixa aqui, ó. Sim, senhor, patrão. Mas olhando fixamente. Aí o Avancini fala, esse ator é um cara sagaz, né? Quer dizer, como é que a gente fica aprisionado? E aí eu estou tentando olhar essa mulher que o Abdias constrói em 57, ao lado de Margarida, né? Que também é uma mulher branca que perde a virgindade e ela nunca imaginou que isso fizesse questão se isso fosse uma importância, né? Efigênia diz para ela, sem importância para você. Eu, desde que perdi a minha virgindade, eu tive meu caminho traçado. A perdição, quer dizer, ele começa a diferenciar o que é esse feminismo negro que Lélia Gonçalves, enfim, na década de 70, vem nos puxar a orelha e dizer o que é o homem negro, o que é a mulher negra. Será que a gente tem que gozar junto? Quer dizer, ele começa ali a provocar esses lugares de um feminismo branco, de um feminismo negro, né? E a Margarida acaba engravidando de Emanuel, com medo que a criança nascesse negra, ela decide abortar. Ao saber disso, no acesso de despeito e fúria, aí está o motor de arranque da peça, ele estrangula a Margarida. E quando ele mata a Margarida, aí não tem volta. Alguns... O Baco Exu do Blues, um menino de Salvador, um poeta, músico, outro dia criticaram a música dele, o menino de Minas também, o Djonga. Ah, mas o fogo nos racista. Ele falou, não, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer o ensino médio direitinho, sem reforma, porque precisa ler a poesia, né? Ele não está matando a Margarida, a mulher... É evidente que ele está, né?
dentro do conflito dramático, da estrutura, ele está matando a mulher branca. Mas ele está matando essa mulher branca, e as teorias de Ayoze, e aí as mulheres vêm novamente, a grande diferença é que isso é uma ótica de uma revisão da cultura afro-brasileira. Ela morre, o som dos atabaques, os pontos sagrados, a invocação dos orixás, fazem o personagem revelar suas contradições, dialetizar suas angústias, seus desejos e medos. Emanuel não é mais um negro qualquer. Ele inaugura para a dramaturgia brasileira algo que Abdias tenta fazer com o Imperador Jones, com a concessão, né? Lembrando, olha, o Prêmio Nobel, era isso que Ruth nos dizia, né? O burburinho do Rio de Janeiro, de um grupo de meia dúzia de negros, fundando em 1944, participando da montagem de Palmares, né? Da poetisa Estela Leonardo, lá na salinha emprestada da Uni, conseguem ocupar o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, revelam, e aí quem diz isso é palavras de Haroldo Costa, né, um dos atores formidáveis do Teatro Experimental do Negro. Ele diz, se o Teatro Experimental do Negro não tivesse feito nada, mas nada, não tivesse escrito Sortilégio, não tivesse estrelado Imperador Jones, só tivesse revelado a Ruth de Souza, rapaz, já tinha feito todo o seu projeto de mudar a história da população negra no Brasil. É um momento crucial da história republicana brasileira. Como professor de história, eu olho para essa peça e vejo que Xangô, Iansã, Molu, Iemanjá e o santo de toda a vida, quando baixa a meia-noite, Exu, estão dizendo para Abdias, e Abdias está nos dizendo, esse projeto de país precisa do povo negro. Sem ele, nós não teremos um país. Sem ele, e aí, para fechar a provocação da professora Elisa, a gente está com a presidência, a presidência agora na Colômbia, as redes sociais polvorosas com aquela identidade de uma vice-presidente negra na América Latina, e oxalá a gente possa inaugurar, a partir de Sortilégio, a partir dessa edição definitiva, um momento em que as mulheres negras possam tomar as rédeas desse país. Acho que era um pouco disso. Silvani, obrigado. Um axé a todos os seus adorei afronautas, vou chupinhar para mim aqui. Obrigada, professora Elisa, por esse momento ímpar da minha trajetória acadêmica. Cristiane, eu não tenho nem palavras para descrever estar com você essa noite. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado a todos. Nós que agradecemos imensamente. O pessoal que está no chat está assim, literalmente empolvorosa com sua fala. Né? Deixa até pegar alguns dos comentários aqui. Bom, a Grace já chegou dizendo, Christian sempre vai ao ponto. Né? Aí vem a seguinte, a Neide Rafael, professor, pesquisador, Christian Mourão, não é Mourão, não, é Moura. Moura, grata pela partilha da sua sumidade, nossa querida Domaíra Ogumbii, aí acompanhando, dizendo, nosso parentesco intelectual é desde a África até toda na sua diáspora, dentre nossos parentes encontramos Haki. Deixa ver aqui, Neide Rafael, Realeza Cristiane Sobral, toda honra e afro-orgulho, Brasília, Brasil, continente, mãe Angola e reverência, salve. Dona Lídia Garcia, está aqui também, Noite de Brilho, com a presença da jovem grande mulher da literatura e do teatro em Sortilégio, salve todos, axé, o tempo nos acolhe. A Neide Rafael está dizendo, professora Elisa, que foi sua aluna na UERJ, no primeiro Sankofa, e dizendo é de arrepiar. Adriano Coutinho, essa aula de teatro que estou tendo aqui não troco por nada. Sensacional essa dupla dinâmica, Cristiane e Christian. A Neide Rafael, professor, você é rei magno, rei do conhecimento em minha vida viva. Está muito legal, gente, como o pessoal aqui do chat está acompanhando e se manifestando. Se tiverem perguntas, já vão colocando. Né? Camila Carvalho está aí para nos ajudar a não perder suas perguntas. O Adriano Coutinho está dizendo o seguinte, semana passada reassistiu Pensar Africanamente, Quem Tem Medo, de Franz Fanon, exatamente sobre a questão de matar o branco, de que Christian mencionou. E essa questão nós tivemos aqui um diálogo com o Mamadou Ba sobre a questão do avanço do discurso de ódio no mundo. Acho que já vai para quase 2 anos isso.
E na fala dele, ele puxa Frantz Fanon e fala da necessidade de matar o branco. E a extrema-direita, gente, é a transmissão do Pensar Africanamente que teve uma audiência. Até o YouTube mandou felicitações, mas era a extrema-direita da Europa, começando pela de Portugal, que pegou esse trecho da fala do Mamadou Ba, que nós precisamos matar o homem branco a partir do pensamento de Fanon, cortou esse trecho e disseminou. O Mamadou Ba foi processado em Portugal por causa disso, e aí a gente meio que para apoiar a situação do Mamadou Ba, a gente trouxe na semana seguinte Quem Tem Medo de Frantz Fanon, e fizemos um diálogo sobre o que ele estava trazendo, o que ele estava dizendo. Não é? Tá, então, quem é esse homem branco que tem medo de Frantz Fanon? Não é? Quem é ele? Que nós queremos realmente eliminá-lo, eliminar a sua opressão, a sua violência, e ele não, ele quer manter porque não é isso que alimenta e retroalimenta o racismo. Sueli Bispo, muito bom estar aqui. Vamos fazer o seguinte, então, nós vamos passar de novo para a Cristiane Sobral, e nós já começamos a ter perguntas aqui. Assim que a Cristiane Sobral fizer essa participação dela agora, a gente vem na nossa rodada de encerramento dialogando com as perguntas de vocês. Então, nós já temos aí, o pessoal começou a colocar perguntas. Por favor, Cristiane. Bem-vinda de volta. Você já esteve no Pensar Africanamente a convite de Vilma Piedade, se não me engano. Que bom, bem-vinda de volta. Gratidão, professora Silvani, Pensar Africanamente, professora Elisa, professor Christian Moura. Eu quero dizer assim, com compartimentos separados, né? Da gratidão primeiro aqui das minhas matriarcas, porque eu vou falar de matriarcado quando for falar de Efigênia. É muito importante colocar os pontos nos is em relação a essa questão de que machismo é esse, que bloco é esse, né? Então, vamos tocar a nossa boa macumba aqui para a gente poder explicar do que a gente está falando, que o tempo da inocência acabou. Professora Elisa, eu quero agradecer muitíssimo, me sinto muito honrada por esse convite. Esse é um texto que me acompanha há mais de 20 anos. Eu estava na Universidade de Brasília procurando saber de Abdias do Nascimento, procurando saber do teatro brasileiro, que me disseram, olha, o teatro brasileiro moderno começa em Vestido de Noiva. E a primeira coisa que eu quero tirar para falar de feminismo negro, eu quero tirar esse vestido de noiva daqui. Vamos tirar esse vestido de noiva do nosso cenário. E vamos dizer que nós temos teatros negros tão ancestrais que são futuristas. Isso para reiterar o que a professora Elisa disse sobre a modernidade de Abdias do Nascimento em Sortilégio. Porque essa peça ela faz a transmutação de uma estética teatral negra ao longo de gerações, ao longo dos tempos, nesse histórico que a professora Elisa recuperou, apresentando as várias publicações já feitas, é onde nós temos oportunidade de verificar uma dramaturgia que caminha no processo temporal. E ouso dizer, quando repetem essa frase de que o teatro começou no teatro grego, eu vou rimar, que é para ser bem irônica, e eu vou dizer que o teatro brasileiro começa no teatro negro. Começa, continua e vai ter que terminar, porque aí é que o babado fica forte. Aí é que a gente vai ter, meus amigos afronautas, quando é que vocês já encontraram uma peça do teatro na história do teatro brasileiro que traz as religiosidades de matrizes africanas para a cena? Que traz essa discussão que envolve mulheres negras e mulheres brancas, racismo, capitalismo, subjetividades, humanidades,
tridimensionalidades. Atenção, povo do teatro, todos que estamos nas discussões do teatro branco, falamos sobre a importância de personagens tridimensionais. E aqui nós temos a Vera, aqui nós temos com abundância, para puxar uma expressão do nosso quimbundo, abundam ao longo do texto personagens tridimensionais. Então, machismo não é não, minha gente. Porque quem coloca a filha de santo para bater tambor e governar destino dos personagens ao longo da dramaturgia não está praticando machismo nenhum. Eu não sei se vocês... Não é nem a questão de negar o machismo, mas é dizer que o feminismo negro está muito além disso, porque nós não queremos os nossos homens no chão. Então, quando nós estamos afirmando o feminismo negro, nós estamos indo muito além do machismo, porque a subjetividade dos homens também nos interessa. Então, nós não estamos aqui para botar o dedo na cara de ninguém e chamar ninguém de machista, quando o que nós queremos é uma sociedade que caiba. Nós, matriarcas negras, queremos os nossos ogãs, queremos os nossos mãos de faca, cada coisa no seu devido lugar. E quem não leu a última versão de Sortilégio, que agora eu vou contar a novidade que a professora Elisa anunciou no início, que euzinha, Cristiane Sobral, durante essa pandemia, conversei com a professora Elisa, conversei com o Ney Lopes, pedi a bênção, a autorização para fazer a montagem de Sortilégio. Eu gosto de falar Sortilégio, mistério negro, porque quando o mistério é negro, ele fica bom. E o mais feliz é dizer que depois de mais de 20 anos andando atrás desse texto, essa bênção chegou. Quando a gente fala que tempo é rei, né? Que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer e que isso é futuro, a gente precisa lembrar de Leda Maria Martins, precisa lembrar de Lélia Gonzalez, precisa lembrar de Beatriz Nascimento, a gente precisa lembrar de Ruth de Souza, precisa lembrar de Lé Garcia, de Zezé Mota, em Chica da Silva. Quando foi citado aqui, eu me lembro do filme de Cacá Diegues, onde o corpo de Chica da Silva, ele grita. Isso eu estou dizendo para os roteiristas aí da televisão, do audiovisual, que ainda não entenderam o que é a potência. Não é potência, não. É a realização de subjetividades negras em cena. Nós não somos potências. Nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Portanto, nós somos realizações. Então, vamos lá em Efigênia. Nessa última e revista versão, nós vemos Efigênia segurando, pegando o boi na unha. E o boi é a coroa de Ogum. Minha gente, dá licença, desculpa falar, mas falar de Ogum é falar de quase tudo nesse país. Não me importa se você é cristão, evangélico, pentecostal, mas que você gosta de São Jorge, você gosta. Então, não é à toa que Abdias, maravilhoso, vai colocar na mão dessa mulher Ogum, minha gente. É Ogum que ela está capitaneando no final dessa história. E Emanuel não está morrendo coisa nenhuma, porque para quem entendeu o jogo das letrinhas das nossas versões candomblecistas, está sabendo muito bem que o que Emanuel está fazendo é tirar uma roupa branca que não serve dentro daquilo que Abdias vai dizer, as tentações enganosas do embranquecimento. Emanuel está abrindo mão de todas essas tentações enganosas do embranquecimento. Não tem como vencer, né? O próprio Fanon, que foi citado aqui, ele tem uma frase que eu gosto muito que diz: o colonizado gosta de correr. Então, veja que beleza nessa dramaturgia que corre, buscando rotas de fuga para os personagens dentro do próprio sistema racista, abrindo as portas, Laroye, dos labirintos para voltar a Olorum. O que nós estamos falando é de retorno a Olorum. Efigênia, como a maioria das mulheres negras, eu adoro dizer, nós gostamos de parecer bobinhas,
Nós gostamos que as pessoas imaginem que a gente não sabe de nada. Pensam que nós estamos sendo enganadas. Efigênia protagoniza a sua própria destruição. Personifica essa destruição, que é o projeto de uma sociedade para uma mulher negra. Então, ali, nós temos essa continuidade, né? Essa mulher negra performando. Então, vamos lá, Emanuel e Efigênia, vamos performar esses papéis que a sociedade racista prepara para homens e mulheres, negros e negras. Vamos performar isso dramaturgicamente e vamos mostrar no que isso acaba. E a dramaturgia nos permite essa oportunidade de entender aonde isso acaba. Quando a gente fala de educação étnico-racial, eu digo aos professores das universidades que estão aqui que esse texto precisa ser estudado em todas as academias desse país, como modelo dramatúrgico fulcral para o ensino do teatro no Brasil. Em todas as disciplinas de teatro brasileiro desse país, porque os teatros negros, eu gosto de dizer no plural, são aquilo de mais futurista que o teatro brasileiro tem nesse momento. Não tem outra fundamentação que possa ultrapassar, né? Quando foi falado, o professor Christian falou de Macbeth, de Shakespeare, né? Quando nós falamos de Vestido de Noiva, quando nós falamos de todas essas dramaturgias, eu convido vocês para que façam a leitura e procurem os modelos de composição, procurem as estruturas referenciais de uma dramaturgia, que esses modelos estão nessa dramaturgia sortilégio. E essa palavra sortilégio, ela é uma palavra muito capciosa. É a sorte ou é o privilégio? O que é considerado êxito dentro da sociedade? O que é o topo da cadeia alimentar quando se projeta a subjetividade de negros e negras? Esses são os postulados que esses personagens desafiam. E, mais uma vez, eu vou reforçar, porque no axé todo o protagonismo é dado às mulheres. E não é porque nós somos melhores do que ninguém, não é porque nós somos maiores do que ninguém, é porque a antiguidade é posto e porque princípios ancestrais são princípios ancestrais. Não se trata de totemismo. Por isso é que eu digo, porque essas mesmas mulheres vão dizer, como eu disse aqui, que a nós não interessa a destruição de masculinidades. Nós queremos as masculinidades conosco, vivas, atuantes, sustentáveis. Efigênia vai chegar ao final, na versão mais contemporânea que nós temos, proclamando, junto com Emanuel, a necessidade, anotem aí a expressão que eu estou utilizando no momento, de masculinidades sustentáveis. E quem está, mais uma vez, sendo moderno e lançando esse conceito, que é um conceito africano, são os homens e mulheres negros e negras, que buscam, desde os primórdios, reconstituir a prosperidade e a harmonia dentro de suas sociedades. Uma última coisa que eu quero referenciar. O Brasil é um país onde 77% das mulheres nunca atingiram o orgasmo. Então, eu quero chegar à primazia deste texto de Abdias do Nascimento, quando Efigênia fala dos prazeres sexuais e proclama em alto e bom som que as mulheres têm direito a isso. Colocar isso na boca de uma mulher, gente, eu vou falar para vocês como atriz, é uma delícia. Poder dizer que uma mulher tem direito aos seus desejos, à sua subjetividade, ao seu prazer. Fugir da censura e falar de erotismo, minha gente, vamos olhar para Abdias do Nascimento, além dos ensaios sobre a cegueira. Vamos olhar para os teatros negros brasileiros, além dos ensaios sobre a cegueira. É preciso fazer leituras deste texto, que agora está sendo republicado, e promover outras discussões, a partir de outros paradigmas referenciais de discussão. Inclusive, quando nós colocamos
essas palavras como machismo e feminismo em voga. Preciso respirar fundo para dizer que eu estou muito emocionada, que meu coração ficou aqui muito acelerado, porque é como estar correndo para o quilombo e levar na boca, ao longo de quase 2 décadas, apenas um penteado na cabeça que me dizia: este é o caminho. E levar apenas um pedacinho de papel na boca que dizia: vá por aí. E, professora Elisa, gratidão, pensar africanamente, gratidão, professora Elisa. Salve ancestralidade de Abdias do Nascimento, que eu tive a oportunidade de encontrar pessoalmente uma vez na Universidade de Brasília, na reitoria, e eu levei muita paulada na Universidade de Brasília, porque eu dirigi por 17 anos uma companhia de teatro negro, num tempo em que as pessoas diziam que teatro negro era coisa de loucos, e Abdias olhou para mim com a sua seriedade e disse: eu sei quem é você. Continue lutando bravamente, continue sendo brava. Então, mulheres, nossa brabeza tem cabeça de búfalo também. E é a garantia da sobrevivência dos nossos filhos, porque, afinal de contas, homens e filhos mais velhos, estamos falando da nossa ancestralidade, estamos falando da nossa descendência. Saudação para todos vocês, meus irmãos e irmãs. Faremos Palmares de novo com urgência e aguardem que vem aí essa montagem. Zumbi Rede Vivo. Zumbi Rede Vivo. Que maravilha. Que coisa boa te ouvir. As pessoas estão aqui no chat assim, daquele jeito, né? A Thalita Lourdes dizendo assim, ó, tão incrível poder entrar no YouTube e assistir uma live tão potente, muito obrigada por isso. Jéssica Andrade, fala objetiva e transparente, aprendendo muito. Sheila Santos, maravilhosa demais. Cristiane Sobral. Rafaela de Oliveira, perfeita colocação, Cristiane. Adriano Coutinho, Mistério Negro é a nossa riqueza, sem dúvida a nossa força. Grace, encantada com Cristiane Sobral. Bom, o Christian Moura veio aqui também, aqui no chat, deixar o comentário dele. Cristiane Sobral, receba! Muito legal, muito legal. Vamos ver aqui. Nós vamos dar continuidade. Eu não sei se vocês têm mais perguntas. Se tiverem, coloquem, porque já já a gente vai para a segunda rodada e aí a gente dialoga com as perguntas que vocês tiverem feito. A segunda rodada é a última, é de encerramento. Então, depois que a gente começar, aí não adianta trazer pergunta, porque aí vira pauta futura. Porque a gente não... Até que, nossa, essa conversa poderia durar horas e horas e horas, mas a gente sabe que temos nossas limitações. Maria Célia, deixa eu ver o comentário aqui da Maria Célia Valaquias, perfeito, bravo, gratidão, professora Elisa, Cristiane, professor Cristian, professora Silvani, que emoção ouvir vocês. E nesse horário, raramente nós temos audiência do outro lado do oceano, mas, ó, Eve Eden está nos acompanhando lá de Angola, na África. Normalmente, ao sábado, a gente tem muita audiência do outro lado do oceano, na África, na Europa, mas esse horário para lá já se vai para meia-noite a mais, né? Que bom que você está aí, Eve, obrigada por nos acompanhar, aí mesmo já estando tarde para você. Deixa eu ver, Wanda Machado, Iaiá precisa de ioiô, isso é feminismo negro também, grande essa Cristiane Sobral. O pessoal do Condecom, de Franca, Ângela Maria Pimenta, salve o Teatro Negro. Muito bom, muito bem. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Eu estou dando um tempinho para vocês botarem suas perguntas, viu? Vamos em frente aí. A Marina Miranda, que postou lá Sancofinha, Sancofinha e Piaf presente. E ela dizendo, tema primordial a ser revisitado, branquitude e racismo. O teatro, a estética e temas primordiais para a formação do pensamento humano são pretos.
Teremos sortilégio em montagem teatral, reverberando sua potência estética, cultural, artístico. Eu tive o prazer de digitar esse texto magnífico para o formato do acervo digital do IP Afro. Que alegria me trouxe saber de sua transformação em dramaturgia e trabalho intelectual de Elisa Larquim Nascimento. Ela estava até querendo escrever mais, mas eu acho que alguma coisa deu, porque ela quis, e aí parou, depois talvez ela continue aí. Vitor Hugo, professora Elisa, poderia falar um pouco sobre os procedimentos de trabalho de atriz, ator no Teatro Experimental do Negro? Indica algum livro? As perguntas estão chegando, gente. Mas eu vou deixar a professora Elisa para falar por último. Pode ser, professora Elisa? Certo? Agora, olha só, gente. Vocês ainda têm 7 minutinhos para participar do sorteio do livro, tá? Que é até 21 horas, já são 20h53. Se você não viu, que a gente colocou aí no chat, rola aí o texto da descrição do YouTube, no final, está explicando como participar. Olha o Eduardo Augusto Farias aí, ele que estava dia desses aqui no canal também, fazendo um diálogo aqui conosco. Vamos lá. Eu vou ver aqui, mais temos aqui de pergunta. Isabel Neri, como a peça Sortilégio pode nos ajudar a refletir sobre as masculinidades racializadas? De alguma forma, a Cristiane já tocou nesse negócio aqui, né? Já tocou nessa questão aqui, mas tem a pergunta da Isabel Neri sobre isso. Wanda Machado, salve nossa Abdias, salve Cristian Moura. Como pode ser vislumbrado o futuro do teatro negro no Brasil sem medo de Fanon? Grata por essa brilhante aula. Vitor Hugo, a pergunta que eu já coloquei, mas coloco de novo. Professora Elisa, poderia falar um pouco sobre os procedimentos de trabalho de atriz, ator no Teatro Experimental do Negro? Indica algum livro? Gessiel Macho, eu gostei disso. Ele está em New Orleans, gente. Eu assisto de New Orleans toda vez que tem um vídeo ao vivo. Estou lendo Africanos no Brasil, de Abdias do Nascimento e Elisa Larquim Nascimento. É um livro sensacional. Obrigada pela audiência. Que bom que você está aí conosco. Luísa Reis, gostaria de saber sobre a colaboração entre Abdias e o Olu Soyinka na Nigéria. Bom, e o Cristian Moura, como diria minhas alunas e alunos do ensino médio, Cristian Sobral, ela é braba. Muito bem, muito bom. Vamos na sequência, então. A professora Elisa vai ficar para o final, porque aí ela dá uma fechada para a gente. Cristian, por favor. Rapaz, é brabo, hein? Os meninos do médio aqui diriam para você, Cristiano. É a braba, hein, professor? Olha, primeiro agradecer a Grace também, de Guarulhos, a militância negra, o movimento negro, né? Como essas pessoas são queridas e estão sempre com a gente. Olha, a Cristiane fala uma questão, alguém fez uma pergunta sobre o trabalho de formação de ator, né? O Teatro Experimental do Negro é criado em 1944, com a participação da peça da Palmares, na Uni, e ali eles começam, olha só, são mais de 600 pessoas frequentando a União Nacional dos Estudantes durante os anos de 40, 44, 45. Nunca na história do teatro brasileiro você tinha mobilizado um grupo de teatro para organizar e reivindicar direitos, né? De uma maneira única. E Abdias, Aguinaldo, Ruth constroem ali a escola de alfabetização na UNE, né? Que era uma escola de formação mesmo de atores e de atrizes. Você vai ter de tudo, né? Você tem o Sadi Cabral, que é um ator do teatro do estudante, que vai ser um cara que contribui, o Abdias se cerca da intelectualidade branca do Rio de Janeiro e do movimento social negro para construir o TEM. E aí o Sadi Cabral traz um pouco da influência das vanguardas estéticas, né, Stanislavski e tudo mais, mas tem um personagem que a professora Elisa cita, que é o professor Guerreiro Ramos, que é de fundamental importância para a construção do sociodrama, que era uma construção de formação de atores que trazia um pouco dessa metáfora que eu vou convidar a Cristiane para escrever um artigo, que é vamos tirar o vestido de noiva do meu cenário, né? Como é que a gente faz um teatro em que esses
coisa pendurada de noivo, horrível. E aí, para dar uma pista do que ler, né, eu estou escrevendo agora, provavelmente sai no começo do ano que vem, pela Objetiva, um texto sobre a história do teatro experimental do negro, e uma das referências da minha escrita é Teatro Negro e suas estéticas na cena teatral brasileira, da Cristiane Sobral. Né? Você tem uma produção vasta. Eu pesquiso tem também há mais de 20 anos, e em 2008, quando eu faço a dissertação, havia poucos ou raríssimas experiências de teatro negro. O grupo da Cristiane, do Gessé, né, em Porto Alegre, da Cristiane em Brasília, poucas experiências isoladas entre as décadas de 70 e 80 em São Paulo e Rio, mas nos anos 2000, se vocês pegarem os editoriais do Globo, da Folha, você tem um boom do teatro negro voltando a essa chama do que é tirar esse vestido de noiva do palco, né? Eu não vou aqui citar os grupos, mas Belo Horizonte tem a Segunda-feira Preta, que é uma cena fortíssima, os Crespes, as Capulanas em São Paulo, os Comuns e o Grupo Emu no Rio, enfim, uma série de grupos que vão trazer essa experiência do sociodrama, da formação de atores e de atrizes do teatro experimental do negro. E é isso, né? Acho que a Cristiane é feliz em trazer uma outra frase. O tempo da inocência acabou, né? Que teatro é esse? Que escolas são essas? Como é que o sortilégio, essa publicação, tem que estar nas ementas de todos os cursos de teatro do Brasil, da América do Sul, para a gente tentar perceber como é que você constrói um projeto de país, de cultura, em que a questão racial, que funda a modernidade, né? O professor Ney Lopes, que foi citado, ele nos ensina a modernidade existe porque ela é negra, né? Se não é o tráfico de pessoas durante todos os 300 anos, você não tinha inventado a modernidade. Então, a modernidade, por excelência, ela é negra. Tem uma brincadeira, eu também sou professor me arrisco como professor de teatro, né, saindo de professor de história, que é uma oficina de dramaturgia que as pessoas precisam construir um storytelling, né, um resumo de uma peça a partir dos quadros clássicos da iconografia da escravidão brasileira. Debré, Rugendas, Capitão do Mato, quadros que só tem personagens negros. Todos os alunos me aparecem com um resumo, um storytelling com uma personagem branca. Eu falo, gente, mas de onde vocês tiraram o quadro? É o Capitão do Mato. Tem o Capitão do Mato e o escravo. Por que tem uma personagem branca? Ah, é, né, professor? Não precisa do branco. Eu falei, não. Precisa matar o branco, né? E aí a gente precisa ser inteligente para negociar com essa sociedade em que a educação ainda é uma pauta reivindicatória, né? O último álbum do Criolo mostra um pouco disso, como a educação, essa era a pauta do TEM, né? Como é que a gente precisa educar e ter isso como um paradigma para que o sortilégio possa ser lido a partir das referências que Cristiane traz para nós, né? Você não precisa ser evangélico, neopentecostal, candomblecista, seixonoê, para entender que aquela peça está respondendo qual é o projeto de país que nós queremos. E esse projeto de país não se faz, não se fará sem as mulheres negras conduzindo esse projeto. Então, ler essa peça e trazer essa noite essa discussão. E Abdias, Milton, Ruth, estão trazendo para nós, os nossos ancestrais, nos estão colocando aqui como uma das lives mais paradigmáticas, eu acho, aí desse ano. Não é porque eu estou participando e porque Elisa, Silvani e Cristiane estão aqui para valorizar o nosso passe. Mas essa peça ela está fazendo uma pergunta que a gente precisa responder daqui a alguns meses. Qual é o projeto de país que nós queremos? A gente vai conviver com as nossas diferenças? Ou a gente ainda vai inculcar o modelo branco eurocêntrico de tolerância, a diversidade? Como é que a gente convive? Só tem um planeta. O Abdias é sagaz, essa peça é sagaz nisso, ele está inaugurando, dizendo, ó, existe um planeta. Nele existem mulheres brancas, homens negros, racializados a partir da modernidade. Como conviveremos? E aí, Cristiane traz ao final da peça de 79, 77, 79 ela é publicada,
faremos Palmares de novo. O poeta, agora falhou o nome do poeta, mas enfim, está lá nos Cadernos Negros. Temos que fazer Palmares novamente, é primordial. Eu acho que é um pouco disso. Cris, Cris da Intimidade. Cristiane, depois você faltou o nome do poeta aqui, mas você acha que vai, se não caço no Google. Oliveira Silveira, não? Oliveira Silveira? Não, Oliveira, ele faz o 20 de novembro, mas tem um poeta, eu vou lembrar o nome dele até o final da live, que escreve o Palmares Faremos de Novo, não? Palmares? Palmares Faremos de Novo? Estou tentando aqui. Você está com o microfone fechado, Cristiane. Fala, Cris. Solano Trindade. É o Solano. Solano Trindade, grande Solano Trindade. Mas aqui, a Ilma está dizendo que é o José Carlos Limeira. Não, José Carlos Limeira, isso mesmo. Uhum. José Carlos Limeira. José Carlos Limeira. José Carlos Limeira. Isso mesmo. Gente, a Cristiane saudando, a gente sauda também, né? O ator e doutorando Vitor Hugo Leite, aqui presente, criador do Festival Du, Mostra Itinerante de Teatro Negro em Brasília, que escreveu, inclusive, o prefácio do livro da Cristiane Sobral, do livro Teatros Negros. Muito bem, que bom que você está aí conosco, muito obrigada. Isto. Eduardo Augusto Faria, senador Abdias, fala da incineração de documentos e registros estatísticos ordenados por Rui Barbosa pertinente à escravidão, refletindo a partir da live. Eu não sei se ele ia fazer alguma pergunta, vamos aguardar. Por favor, Cristiane. Eu quero recuperar essa perspectiva da importância dessa publicação no contexto da educação étnico-racial. E aí, lançar esse aviso, esse alerta, essa chamada, né, para a editora, para aqueles que vão ter acesso, para esses editais do PNLB, né, não me lembro agora a sigla correta, mas pensando politicamente na importância da chegada desses livros, aí falando como professora, né, às instituições de ensino. Porque uma das questões fulcrais que passa, né, que nós aprendemos com o Teatro Experimental do Negro, é a questão da formação, é a questão da educação, de que nós precisamos formar e reformar a todo momento os nossos. E quando eu falo isso, eu não estou falando de educação étnico-racial e falando de pessoas negras. Eu estou falando de educação étnico-racial, como está aqui conosco a professora Neide Rafael, que é uma grande professora ao longo de muitas décadas aqui no Distrito Federal, falando da importância dessa educação étnico-racial para brasileiros e brasileiras. E aí, convocando vocês que estão aqui participando nessa live, que não são negros e negras, que são professores nas universidades, para a necessidade de ter vocês conosco na luta, que é uma luta por um Brasil melhor, né? Essa pergunta do professor Christian, que país, que projeto de país é esse? Me faz responder, e mais uma vez saudar Abdias do Nascimento, que tem uma proposta de sustentabilidade. A gente pode aqui dizer quão futurista é Sortilégio, no sentido dessa proposta de sustentabilidade por meio do teatro, onde o teatro, dentro do princípio da epifania, que vai sair lá de Aristóteles, na poética de Aristóteles, inclusive, que estudou em Kemet, no Egito, né? Então, esse princípio da epifania que vai dizer que o espectador não deve chegar ao espetáculo e sair do mesmo jeito, que ele precisa passar por uma transformação. Podemos chamar também como um paralelo de catarse, ou por outras técnicas brechianas de distanciamento, mas estamos falando dessa experiência de fruição que o teatro pode oferecer, né? Então, falando do quão educação étnico-racial é, e precisamos considerar, a força, a magia negra que o teatro, esse ebó cênico,
que só o teatro pode promover. Esse tipo de ebó vocês não vão conseguir fazer em lugar nenhum. É só aqui no Búzio do Teatro. Se vocês quiserem jogar o búzio e fazer o ebó, terão que participar dessa experiência cênica. Então, para isso, nós estamos aqui nessa nossa conversa, falando dos mais de 20 anos de pensar africanamente, dizer quando é que nós todos vamos nos comprometer com esse pensamento africano que é nosso enquanto país, que é nosso enquanto Brasil. E qual é o preço que nós estamos pagando? Porque aí eu não estou falando de escolha. Eu estou falando das consequências do esquecimento dos acordos de cabeça. Qual é o preço que está custando para o Brasil o esquecimento do acordo de cabeça, do reconhecimento das suas matrizes originárias? Esse preço está vindo embrulhado num papel com muito sangue. E esse sangue é sangue branco e é sangue negro. E se nós queremos apaziguar, precisamos de todos na luta. Precisamos de todos na luta para fazer esse processo de cura. Lembrando de Bell Hooks, que só poderá acontecer por meio dos afetos. Afetar também é impactar. Quando o professor Christian fala brava, né? Que eu gosto dessa expressão, porque a gente precisa lembrar que afetar também é afeto, também é atravessamento, também é sacudimento, também é benzedura, também é fazer cabeça. Todas essas são formas de afetar. Afeto não é uma palavra tirada do romantismo europeu. Atenção, entendam Bell Hooks. Então, para entender as masculinidades dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender de que tipo de amor que a história de Ifigênia e Emanuel está falando. E aí a gente tem que chamar Bell Hooks para a nossa discussão, tem que chamar a mãe Stella de Oxós, né? E tem que chamar outras epistemologias. Está demorando, gente. A gente não quer mais esse papel embrulhado de sangue branco e sangue negro, que, na verdade, né, é o nosso. E aí? Vamos parar de mexer na cadeira, arregaçar a manga e começar a transformar as coisas? Porque é isso aí. Precisamos, né, de ações concretas. Você aí, milionário, quantos exemplares você vai adquirir para distribuir nas universidades? Você não quer ser um benemérito, colocar o seu nome na universidade, porque você fez a aquisição de 5.000 exemplares? Eu tenho um sonho, né? Vocês sabem que Martin Luther King disse isso, e nós continuamos aqui sonhando e realizando. Axé. Axé, axé. A Neide Rafael, a professora Neide Rafael, dizendo, né, o preço dessa nossa ignorância, né, de não pensar africanamente, é a desumanização. Né? É a desumanização. Muito bem, eu vou passar para a professora Elisa, por favor. Eu normalmente eu divulgo a programação seguinte várias vezes, mas eu estou aqui me segurando para divulgar, porque a gente está numa conversa tão... mas já eu solto para vocês a programação de terça. Professora Elisa, por favor. Olha, puxa, que poder de fala, que poder de fala. Vocês dois, Christian e Cristiane, eu agradeço muito. Cara, que beleza. Eu tenho uma coisinha que eu queria comentar, trazer um pouco para dentro dessa pergunta sobre a formação e a narrativa sobre o Teatro Experimental do Negro, seus primórdios na União Nacional de Estudantes, e esses cursos de alfabetização. Eu queria trazer o nome de Ironides Rodrigues. Ironides Rodrigues era o professor, né? E ele, junto com Aguinaldo Camargo, que é um outro nome, como eu disse, a primeira versão da peça é dedicada a Aguinaldo Camargo. Infelizmente, Aguinaldo morreu cedo. Ele morreu logo no início dos anos 50, mas ele era um ator
incrível que, de estatura pequena, e muita gente tem um livro que eu gostaria de indicar para leitura, e a pessoa pode encontrar essa leitura no site do IPEAFRO, ipeafro.org.br, na área pesquisa e leituras. Nós disponibilizamos vários livros que estão esgotados. Um deles é a própria antologia Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, e quando Cristiane fala, né, do Aristóteles que estuda no Kemet, né? Esse livro, o Prólogo para Brancos, desse livro, publicado em 1961, né, escrito no final dos 50, já traz essa questão que, na verdade, só vai ter uma divulgação maior muito mais tarde, a partir dos anos 70, final dos anos 70, que é as pesquisas que mostram como o teatro, ele já diz em 1961, nesse prólogo, que o teatro não nasce na Grécia, nasce na África. E então, assim, esse livro está no nosso site, ipeafro.org.br, e outro livro que está também, o livro Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, tem a primeira versão da peça Sortilégio e outras peças que o Teatro Experimental do Negro produziu ou ensaiou, ou que foram escritos para o Teatro Experimental do Negro. Outro livro é o Teatro Experimental do Negro Testemunhos. Esse livro também está esgotadíssimo, muito difícil de encontrar, e está disponível para leitura online no nosso site, ipeafro.org.br. E um outro livro que eu queria recomendar é o livro, agora, infelizmente, o título eu não tenho exatamente, mas é algo como o Teatro Negro e o Psicodrama, organizado pela psicóloga que esteve aqui comentando nos nossos chat, né? Maria Célia Malaquias, psicóloga, psicodramatista, e que organizou um volume sobre o psicodrama, que Guerreiro Ramos, que era sociólogo, chamou de sociodrama, mas assim, bebendo muito na fonte dos grandes autores, né, dos autores mais importantes do psicodrama, e fazendo essa prática no Teatro Experimental do Negro. Então, a Maria Célia organiza esse volume sobre a psicodrama e o Teatro Experimental do Negro, quer dizer, partindo da experiência do Teatro Experimental do Negro e atualizando essa experiência no campo da psicodrama contemporânea. Eu tive o prazer e a honra de participar da live de lançamento desse livro com vários psicólogos, psicodramatistas que estavam junto, negros, né, e brancos também, que estavam junto com a gente nesse lançamento. Então, falar de Ironides Rodrigues e de Aguinaldo Camargo como personagem, e de Guerreiro Ramos, né, como grandes nomes, assim, e também de outras mulheres negras, né, do Teatro Experimental do Negro, né, como Marina Gonçalves, né, Arinda Serafim, que, na verdade, aí está, Maria Célia Malaquias no chat, o primeiro capítulo escrito por Elisa, o Teatro Experimental do Negro, berço do psicodrama brasileiro. Põe aí o título, Maria Célia, por favor, porque eu não soube dizer direito o título correto do livro. Não está no meu alcance agora. Mas Mulheres Negras do Teatro Experimental do Negro, né? Arinda Serafim. Na verdade, foi Arinda que fez o único papel feminino na peça O Imperador Jones, na estreia no Teatro Experimental no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, do Teatro Experimental do Negro. Mais tarde, nas outras produções, a Ruth fez esse papel, que é o papel da velha nativa. Mas Arinda Serafim foi uma atriz formidável e uma
militante para os direitos das empregadas domésticas. Como sabemos, as mulheres negras dentro do TEM se organizaram e fizeram uma associação de mulheres negras, um conselho de mulheres negras, e protagonizaram, né, essa luta desde os anos 40 pelos direitos das empregadas domésticas. Havia também Maria de Lourdes Nascimento, né, com sua proposta de uma escola de dança que Catherine Dunham apoia. Então, realmente, a educação é um norte, é um sul, vamos dizer, né? Importantíssimo, como em todas as eras, né? dos movimentos negros. Né? E Cristiane, eu agradeço essa sua sugestão. Certamente, a editora Perspectiva, que está conosco, deve fazer com que esse livro chegue, se for possível, né? Que às vezes a editora não tem esse poder, mas se o governo, né? Se esses programas do governo derem a chance, é importantíssimo mesmo. Eu acho que não tenho muito mais o que falar, e eu gostaria de ir agradecendo novamente Duda, a Maria Eduarda Nascimento, do IPEAFRO, que está gerenciando esse nosso sorteio, né? Que é feito de uma maneira diferente de antes. Eu acho muito melhor, porque a gente engaja as pessoas na hora da live. Então, nós temos os vencedores, as vencedoras, né? São @aCatarinamaia e @SueliBispoOficial. São as nossas vencedoras do sorteio hoje. Então, eu a impressão de que a Sueli Bispo acabou de dizer aqui, antes do sorteio, eu preciso desse livro para minha pesquisa, Elisa. Foi sorteada, Sueli Bispo. A outra é @aCatarina. aCatarina Maia. aCatarina Maia. O pessoal do IPA faz contato com vocês e pega o endereço para que a editora Perspectiva possa despachar o livro. E uma Fátima, o livro Panafricanismo de Elisa Lark Nascimento nos leva, sim, nos leva para um passeio sobre a história do teatro experimental do negro. A Marga está dizendo aqui o seguinte: eu compartilhei o link do IPEAFRO aqui, não sei se é isso. Ela foi lá e parece que está digitalizado o livro, mas não está legível. Será que eu vi certo? Ela disse que está procurando referências, porque ela quer trabalhar uma peça de teatro com os alunos dela de ensino médio, alunos dela de sociologia. Ela está procurando referências de peças de teatro para poder trabalhar com os alunos dela. A área que você quer procurar é a área leituras. Você entra no site, tem a área pesquisa, e dentro da área pesquisa tem várias opções, documentos, imagens, e aí tem uma que é chamada leituras. Então, pegando ali, você vai encontrar o livro, e o livro é disponibilizado através de uma ferramenta, na verdade, é através de um outro site. Se o IPEAFRO tiver melhor condição financeira, nós vamos poder fazer com que a ferramenta não leve para o outro site, que você possa ler o livro ali mesmo no IPEAFRO. Mas, por enquanto, você é levado ao site do Issue. E aí você abre o livro e lê direto, ou seja, não porque possivelmente a pessoa está procurando na área de documentos, e ali eu sei que é o seguinte: são documentos do nosso acervo que foram digitalizados através do microfilme. A gente microfilmou os documentos, e aí o microfilme, a digitalização a partir do microfilme, às vezes dá um resultado, dependendo de que tipo de original dá um resultado menos legível. Então, possivelmente seja isso. Se a pessoa procurou na sub-área documentos, é melhor procurar na sub-área leituras. Leituras. Ok.
E o Vitor Hugo Leite, o nosso ator doutorando, queria saudar o compromisso do IPEAFRO na salvaguarda e publicização desse acervo fundamental para os estudos de arte, cultura e teatros no Brasil. Assim, deixa compartilhar com vocês a rede social da Cristiane Sobral. Não sei se o Cristian também quer compartilhar a rede social. Você quer compartilhar a sua rede social, Cristian? Eu não uso rede social, mas eu tenho o que é o meu patrocinador, né? Que é o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Instituto Federal de São Paulo. Minha participação nesse encontro de hoje é patrocinado por uma política pública. Opa! Legal, se as pessoas quiserem conhecer o trabalho do NEABI de pesquisa, eu estou vendo que tem gente aí atrás de referência, onde achar os textos. A gente direciona para o IPEAFRO, direciona para os institutos, direciona para a Cristiane. É um núcleo de pesquisadores do Instituto Federal de São Paulo que tem esse lugar de reunir pesquisa e fazer divulgação científica. Então, o pessoal quiser acessar e conhecer mais o nosso trabalho, é só entrar lá. Obrigado, viu, Silvani? E deixar um abraço para o Francisco Sandro, também um companheiro aí de Brasília, que está por aí também, mandou um recado aqui. Um beijo enorme. Vocês chegam aqui e vocês trazem gente nova para acompanhar o Pensar Africanamente. Minha dúvida é, já se inscreveram? Chegamos a 20 mil pessoas inscritas semana passada, a próxima meta é 30 mil, então já contribua, já se inscreva e já vai somando aí, por favor. Valquíria Pereira, que live linda e potente. Cumprimentos. Olha, também. A Valquíria é do NEABI, a Valquíria é pesquisadora do NEABI. Um beijo, Valquíria. Silvani, quando eu puder, eu gostaria de uma coisa que eu sempre esqueço. Posso fazer uma observação aqui? Claro. Eu sempre acabo não fazendo. Eu gostaria de dizer a vocês que essas belas imagens que estão aqui me circundando, eu não sei. Enfim, atrás de mim são duas pinturas do artista Sebastião Januário, mineiro, de Dores de Guanhães, e que é um dos principais artistas do Museu de Arte Negra, projeto do Teatro Experimental do Negro. E as almofadas aqui são obras do Luiz Carlos Gá, né? Nosso designer gráfico, que trabalha com os Adinkra, e esse Adinkra é dos chifres do carneiro, cujo provérbio o carneiro, quando ataca, não deve fazê-lo com chifres, e sim com o coração. Então, eu queria deixar esses créditos aqui. Agradeço, Silvani, a oportunidade de poder dizer isso. Imagina, professora. Gente, estamos nos encaminhando para encerrar. Deixa eu falar para vocês, por que eu não coloquei a pauta de quinta-feira aí no meio? Porque a gente estava numa conversa aqui de elevação, e de repente a pauta que vem quinta-feira é pesada, importante, não deixe de dialogar com todas as pautas do canal, inclusive com a de hoje. Vamos falar sobre armamentismo e violência racial no Brasil. Vamos conversar sobre essa postura do governo atual de facilitar o acesso a armas e como isso está aumentando também. Não é só a violência racial, a gente sabe disso também, o feminicídio também, e práticas violentas as mais diversas, e não só a facilitar o acesso à arma de fogo, mas o fato de ser um governo que prega o ódio, prega a violência, incentiva o ódio, incentiva a violência, e a gente vê isso ocorrendo diuturnamente, o resultado disso aí. Então, nós vamos conversar sobre isso na quinta-feira, armamentismo e violência racial no Brasil. Saindo daqui, vocês já podem deixar seu like, acionar o sininho, deixar seu primeiro comentário. Vamos empurrando o algoritmo, Vocês sabem que a primeira vista ao algoritmo tem certeza que nossas pautas não interessam, não têm relevância alguma. São mentes artificiais, criadas por mentes naturalmente racistas, né? Mas aí, quanto mais vocês interagem, não só com Pensar Africanamente,
mas com outros canais e outras ferramentas de comunicação antirracistas, maior a possibilidade que vocês nos dão de ir driblando o algoritmo. Professor Eduardo, nós que agradecemos, ele está dizendo, agradeço pelo aprendizado a partir do Pensar Africanamente, nós que agradecemos pela sua audiência e de todos vocês, afronautas, de todas vocês. Professora Elisa, muito obrigada. Queridíssima atriz, eu conheci seu trabalho como poeta, como poetisa, fiquei encantada, muito obrigada. Professor Christian Moura, muito obrigada. Camila Carvalho, que estava aí na moderação do chat, muito obrigada também. E a vocês, afronautas, sem vocês esse canal não teria completado 2 anos. E graças a vocês completou 2 anos e vai ter vida longa, porque pautas não nos faltam, pessoas preparadas para dialogar essas pautas também não nos faltam. Eu estou esperando vocês na quinta-feira, às 19h30. Até lá, cuidem-se bem.